Oi, gente, eu sou a Jéssica, eu sou catequista da Matriz da São José e São Gabriel e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a história de Abraão. Abraão, ele era casado com Saraí e eles moravam na cidade de Harã. Ele tinha mais ou menos 75 anos quando Deus falou para ele sair, em busca da terra prometida e prometeu guiar ele até encontrar essa terra. Então ele resolveu sair juntamente com a sua esposa e seu sobrinho Ló, porque ele era muito obediente a Deus. E eles, depois de muito tempo em viagem, eles conseguiram encontrar Canaã. E aí, chegando lá, ele resolveu construir um altar para agradecer a Deus por ter encontrado aquela terra. O tempo foi passando e Deus abençoou Abraão com muitos bens. Toda vez que Abraão se sentia inseguro, Deus falava para ele que ele não precisava se sentir inseguro, pois ele era seu protetor. Então Deus falou para Abraão que agora o nome dele seria Abraão e que Saraí passaria a se chamar Sara, e que eles teriam um filho e esse filho deveria se chamar Isaac. E que com Isaac ele faria uma aliança eterna de amizade. Ele também disse para Abraão que a sua descendência seria numerosa tanto quanto o número de estrelas que existem no céu. Um dia muito quente, Abraão estava sentado debaixo de uma árvore e aí apareceram 3 homens. E ele, como sempre foi muito acolhedor, convidou esses 3 homens para lancharem na sua casa e descansarem. E eles foram. Chegando, o que ele não sabia, o que Abraão não sabia, é que esses 3 homens, na verdade, eram 3 anjos. E aí, eles falaram com Abraão que a esposa dele, Sara, daria luz a um filho. Dali a 1 ano, eles voltariam e ela já teria tido esse filho. E Sara, ouvindo a conversa, sem saber que eles eram anjos, duvidou e pensou, como que eu, uma pessoa velha desse jeito, vou engravidar, né? E aí, os anjos foram e falaram, por um acaso isso é difícil para Deus? Daqui 1 ano nós vamos voltar e vocês já vão ter tido um filho. E aí os anjos resolveram ir embora e Abraão perguntou para onde eles iriam. E eles falaram que iria para Sodoma e Gomorra, pois lá os pecados dos habitantes eram muito graves e eram grandes as reclamações dessas cidades. E aí Abraão entendeu que Deus queria destruir essas cidades, porque os habitantes eram extremamente pecadores. E aí ele foi e buscou a Deus em oração e conversou com Deus e perguntou a Deus se ele faria uma injustiça, né, destruindo aquela cidade, porque lá poderia existir pessoas justas, né, que não cometiam pecados. E aí ele perguntou para Deus, se existirem 50 pessoas pecadoras, você destruiria a cidade? E Deus falou que não, que se fossem encontradas 50 pessoas justas naquela cidade, ele não destruiria as 2 cidades. E aí Abraão continuou questionando a Deus, e se fossem 40 pessoas justas? E se fossem 30 pessoas justas? E se fossem 20 pessoas justas? E se fossem 10 pessoas justas? E aí Deus falou que se fossem encontradas pelo menos 10 pessoas justas naquelas 2 cidades, ele não destruiria então as 2 cidades. Porém, os anjos não encontraram nem 10 pessoas justas nas 2 cidades. As únicas pessoas que eles encontraram justos na cidade foi Ló e sua família. E aí aqueles 3 anjos, eles retiraram Ló e a sua esposa e as 2 filhas que Ló tinha com a esposa da cidade e falaram para eles subirem uma montanha sem olhar para trás se eles quisessem sobreviver. E aí na cidade de Sodoma e Gomorra caíram uma chuva de meteoros e enxofres, né, chuva de fogo vindo do céu e enxofre, destruindo toda a cidade. Só que a esposa de Ló, ela olhou para trás, ela desobedeceu os anjos, né, e olhou para trás. E na mesma hora que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Então, Deus, ele cumpriu a promessa dele e Sara realmente ficou grávida.
Depois de um tempo, né, que Abraão ficou muito feliz e Sara também, porque eles já eram de muita idade. E depois de um tempo, Deus apareceu para Abraão novamente, pedindo a ele que sacrificasse Isaac, né, para provar o amor que ele tinha por Deus, para Abraão provar o amor que ele tinha por Deus. Abraão ficou extremamente triste, porque era o único filho que ele tinha, mas ele resolveu obedecer a Deus como sempre, né? Na época, era muito comum que os primeiros filhotes de ovelhas fossem sacrificados em uma montanha. E aí, Abraão pegou Isaac, que ainda era uma criança, e levou para essa montanha. E chegando lá, ele amarrou Isaac e ia sacrificá-lo. E aí, quando ele levantou a faca, ele ouviu uma voz: não, Abraão, espere, não faça nada contra o seu filho. Agora eu sei que você é realmente obediente e ama a Deus acima de tudo. E era um anjo falando para Abraão que não era para ele sacrificar o filho dele, que aquilo era só uma prova que Deus estava colocando ele. E ele falou para Abraão que atrás de uma moita tinha uma ovelha para ele sacrificar e oferecer para Deus. E assim ele fez, ele sacrificou aquela ovelha e provou para Deus que realmente ele era obediente. E assim ele provou para Deus que também amava ele acima de tudo, inclusive acima da sua família. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre a história de Abraão. Lembrando que essa história é do Antigo Testamento e ela está toda no livro de Gênesis. Beijinho, gente. Até a próxima.